Procrastinação. Conhece essa palavrinha? Hoje a gente vai falar sobre ela, mas de uma forma diferente do que nós estamos acostumados a ouvir por aí. A gente vai abordar um outro prisma, um outro ângulo de procrastinar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gente Real. Eu sou a Patrícia e hoje a gente vai bater um papo diferente sobre o tema procrastinação. Primeiro, a gente precisa entender o que significa procrastinar. No dicionário, a definição para esse termo é o ato de adiar, postergar, protelar, deixar para depois, uma decisão ou uma atitude. É o famoso empurrar com a barriga que a gente conhece. Mas acontece que se a gente parar para pensar bem, todas as vezes que a gente faz uma escolha, a gente automaticamente deixa para depois, adia ou protela alguma outra decisão ou alguma outra escolha. Não é verdade? É aquela máxima antiga, cada escolha, uma renúncia. E aí, o que ninguém nunca explica pra gente é que procrastinar é uma atitude extremamente natural e que todo mundo faz isso durante o dia, várias vezes durante o dia, né? O ato de protelar alguma coisa é sempre consequência de uma escolha. Tá, mas e qual é o problema disso então? Para que essa atitude de protelar, para que essa procrastinação não se torne um peso na nossa vida, é preciso que a gente faça as escolhas de forma consciente. Como assim? Significa o seguinte: quando eu escolho fazer alguma coisa em plena consciência daquilo, eu faço uma escolha de livre e espontânea vontade, aquela cobrança que tem a possibilidade de surgir dentro de mim e de me acusar que eu deveria estar fazendo outra coisa, ela perde a força, ela perde o sentido. Porque assim, vamos dar um exemplo. Chegou o fim de semana e eu queria colocar em dia os meus estudos, aquele livro que está parado faz tempo. E por outro lado, eu tô tão cansada, eu queria assistir um filme, uma série, sabe? Distrair a cabeça. Você já reparou que se você optar, se você escolher por assistir uma série, um filme, no meio de alguma cena, de repente, vem aquela coisa dentro de você, aquele pensamento assim: caramba, você devia estar aproveitando esse tempo para colocar em dia os teus estudos, para terminar de ler aquele livro. Mas se você estiver lendo o livro, no meio do livro você dispersa o seu pensamento, no meio da página você pensa assim: nossa, saiu aquele filme tão legal que eu tô a fim de ver, se eu não assistir hoje eu não vou conseguir assistir outro dia. Entende que você não consegue fazer com qualidade aquilo que você está fazendo? A procrastinação do jeito que a gente conhece, sendo essa cobrança e causando esse sofrimento psicológico, acontece quando a gente não está bem resolvido com a decisão que a gente tomou. Mas, Paty, eu quero fazer, eu fiz aquela escolha, por que mesmo assim eu fico me culpando? Aquela escolha que você fez baseada em quê? Em você mesmo, nas suas prioridades, naquilo que você quer realizar? Ou existe algum outro fator dominante que te levou a tomar aquela decisão? Isso tem muito a ver com aquilo que nós já estamos falando aqui no canal, dos outros 2 vídeos que estão aqui. Eu vou deixar para vocês no finalzinho para dar uma olhadinha sobre autoconhecimento. Se eu conheço a mim mesmo para a minha essência e para além da minha essência, que é a minha personalidade, eu vou saber exatamente que tipo de prioridade eu tenho. Agora, se eu não tenho esse autoconhecimento, eu começo a basear a minha vida, mais uma vez, nos fatores externos. E quando acontece isso, começa o problema. Por quê? Existe dentro das características de personalidade, e isso é assunto para um vídeo que eu vou gravar em breve, daqui a alguns dias, características pessoais, características definidas para tipos de perfis comportamentais, ok? Beleza. Mas se eu não conheço isso, se eu não tenho noção de que existem perfis diferentes e eu não tenho noção de qual é o meu perfil, eu começo a usar a régua do outro para medir a mim mesmo. E aí começa o sofrimento. Por exemplo, sabe aquela galera que acorda às 5 da manhã e tem uma rotina super bem definida, bem regrada, de alimentação, de atividade física e consegue seguir os passos de toda essa programação desse clube, das pessoas que acordam às 5 da manhã? Pois é, existem pessoas, como eu, por exemplo, que não funcionam bem acordando muito cedo. E aí o que acontece?
quando eu não conheço, quando eu não tenho autoconhecimento sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito de ser, o meu jeito de funcionar, eu começo a medir a minha vida usando a régua de outra pessoa. E aí, essa medição ela começa a ficar defeituosa, entende? E começam a surgir o quê? As frustrações. E aí, quando eu faço escolhas para minha vida, tomando como base o ritmo de vida de outras pessoas, eu começo a ser injusta comigo. E isso vai alimentando cada vez mais a autocobrança, vai alimentando cada vez mais a autocrítica, e isso vai causando um sofrimento psicológico muito grande. Então, pensa comigo. Pessoas são diferentes, pessoas têm comportamentos e têm, traços de perfil diferente, e cada uma dessas pessoas escolhem coisas para sua vida de acordo com o que é natural para si. Ah, mas isso daí limita que a gente seja sempre da mesma forma? Não, não é um fator de limitação. Muito pelo contrário, é um fator que te possibilita, se você quiser ultrapassar esses limites, você fazer isso com consciência, ao invés de fazer isso com uma autocobrança negativa, uma comparação, entendeu? Você vai saber como você funciona e você vai começar a tentar superar alguns limites dentro daquilo que é a sua realidade. Ao invés de, por exemplo, existem características de perfil de pessoas que são extremamente fazedoras. Eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, mas são pessoas de ação. O tempo todo elas são movidas por ação e por resultado, certo? E existem outras pessoas que não funcionam dessa maneira. Quando uma pessoa que não é do perfil de fazer muito, de agir muito, tenta se comparar ou tenta andar no mesmo ritmo daquele outro perfil, existe a possibilidade de uma frustração muito grande e de um sofrimento muito grande. Aí eu acho que eu deveria estar fazendo tal coisa. Ai, mas é melhor eu nem tentar, porque hoje eu não tô com pique, porque hoje não vai dar certo, porque hoje eu não tô com vontade, porque hoje eu não tô com ânimo, entendeu? Mas o sofrimento da procrastinação não é a pessoa olhar para isso e falar, não vou tentar hoje porque hoje eu não tô no meu melhor dia. O sofrimento surge quando a pessoa não tenta e fica se comparando e fica se cobrando porque, eu deveria estar fazendo aquilo. Então, o nosso olhar para a procrastinação hoje, a partir desse novo prisma que a gente está falando aqui, é justamente entender que quando eu faço escolhas conscientes, quando eu conheço a mim mesma, quando eu conheço os meus limites, as minhas possibilidades também de superar esses limites, eu consigo fazer escolhas mais assertivas, escolhas mais congruentes com a minha realidade. E aí esse processo de superar o limite, ele deixa de ser uma frustração ou algo penoso e passa a ser um passo a mais na escadinha para que eu consiga alcançar determinado objetivo. Isso é um processo que alivia demais quando a gente entende como que funciona. Porque aí, ao invés de eu me cobrar e me culpar, quando aquela voz interior tentar me acusar de não estar fazendo uma outra coisa, eu deveria estar fazendo outra coisa, a minha consciência vem e ela diz o seguinte, ok, mas eu fiz essa escolha de acordo com o meu ser, eu conheço a mim mesma, eu sei o que é melhor para mim, eu fiz essa escolha de uma forma consciente. E aí aquela voz, ela vai perdendo a força, aquele sofrimento, ele vai diminuindo, entende? Paty, mas você está querendo dizer o quê? Que é errado as pessoas serem agitadas demais, fazedoras demais? Não, gente, não existe certo e errado. Esse contexto não é para isso. Nós estamos falando aqui de se conhecer e de dar passos dentro dos seus limites para não forçar, para não... Sabe assim, imagina um elástico. Se você pega um elástico e você vai esticando ele, tem um determinado ponto que acaba a elasticidade. E se você continuar forçando, ele vai arrebentar, certo? E é mais ou menos assim que funciona com a gente. Se eu quero superar um limite, se eu quero ultrapassar ali uma certa dificuldade que eu tenho, se eu não me conhecer, se eu não fizer escolhas conscientes, se eu não souber, se eu não tiver sabedoria para calar aquela voz de autocrítica e autocobrança, quando eu tiver uma escolha, uma decisão diferente, aquela minha cordinha interna, aquele meu elástico interno, ele vai se esticando ao ponto dele arrebentar. E quando ele arrebenta, vem a dor, vem a culpa, vem a frustração, entende? É como se fosse toda hora machucar em cima do mesmo machucado.
E é essa a ideia que a gente trouxe hoje no vídeo para tentar reverter toda essa ideia de procrastinação. Primeiro, procrastinar é uma atitude normal. Sempre que eu optar por alguma coisa, eu vou abrir mão de uma outra. Eu preciso entender, então, dentro dos meus padrões, dentro das minhas escolhas, dentro daquilo que faz sentido para mim, o que é prioridade? Para que quando aquela voz interna vier me cobrar, eu souber falar para ela assim: ei, pera um pouquinho, não funciona assim. Eu fiz uma escolha consciente. Então eu preciso o quê? Eu preciso ser livre para fazer escolhas. E aí, aquela busca pela liberdade que está cada vez mais forte é busca pela liberdade financeira, pela liberdade geográfica, pela liberdade, né, na sua forma de trabalhar, sua liberdade pessoal. Ela deixa de ser uma liberdade e ela vem como uma prisão disfarçada. Você se torna escravo de si mesmo quando você vive preso na autocobrança, na autocrítica, de nunca estar satisfeito com aquilo que você está realizando. Entende? É muito complicado quando a gente pensa que está livre e a gente se torna escravo. A partir do momento que eu sou livre para fazer escolhas, a procrastinação deixa de ser um sofrimento e ela passa a ser uma atitude natural. Eu vou passar a olhar para a procrastinação da seguinte maneira: ok, deixei você para depois porque a minha prioridade agora é outra. São coisas simples, são coisas do dia a dia, mas que se aos poucos a gente começa a colocar em prática, vai deixando o nosso dia mais leve, mais tranquilo. Então, hoje, a nossa reflexão ela é baseada nisso, em olhar para a procrastinação, não como uma inimiga, mas como uma atitude comum no dia a dia, uma atitude que faz parte da vida de todas as pessoas, e entender que todas as vezes que eu abrir mão de alguma coisa, que seja por uma escolha consciente, algo que faça sentido para mim, que tenha valor para mim, e isso vire rotina, isso deixe cada vez mais fraca aquela voz interior de cobrança e mais forte a minha convicção de que sim, eu estou livre, porque eu estou andando de acordo com as escolhas que eu faço, eu sou livre para escolher, certo? Foi muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, e ter você aqui é muito importante. Se fez sentido para você mais uma vez, eu te peço que compartilhe com alguém. Leve a sua gotinha de água, apague ali o incêndio interior na vida de uma pessoa que você conhece, que você sabe que está se cobrando muito, que está pegando pesado consigo mesmo. Então é isso. Muito obrigada pela tua companhia e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!